Muito obrigada. Essa minha aqui também. Boa tarde. Nós daremos início à sessão da tarde da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do dia 22 de fevereiro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semira Nis de Oliveira Duro, como suplente a doutora Sabrina Coutinho Barbosa, que vai participar de todas as sessões, e eu, Lisiane Angelotti Meira. Hoje nós vamos, agora nesse período, está prevista, nós tratamos dos itens 1 a 96, sendo que a previsão de sustentação para os itens 1 e 3. Como já se encontra o patrono do item 3, eu solicito o apoio, por favor, que faça a chamada do patrono, o doutor Pedro Eleutério. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Patrono convocado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro Eleutério. Não, Evaristo. Não, desculpa, doutor Evaristo, né? Boa tarde, doutor. Isso mesmo, doutor boa tarde. Evaristo, desculpe, muito bem-vindo. Nós estamos só aguardando a conselheira doutora Semira baixar o arquivo para a pasta, e aí nós já iniciamos o julgamento. Só um minutinho. Perfeito. Tá bom, estou na guarda. 3 minutos, presidente, está apontando aqui, para terminar de carregar. Presidente, desculpa, só agora que eu consegui abrir. Qual é o número do processo? Ela está baixando ainda, Marcelo. É o item 3.
Mas, pelo menos para mim, não está abrindo ainda, não. Engraçado, não estou conseguindo abrir, não. Mas ela não baixou ainda, Marcelo. Ah, desculpa. A gente está aguardando, na verdade, não é você, é a SEMI. Acho que é muito grande o processo. Ai, desculpa. Essa energia vai me matar. Eu acho que agora foi. Foi, SEMI? Aqui está mostrando 5 segundos, mas acho que se der para abrir, já podemos prosseguir. Ele apareceu aqui, vamos ver se abre. Então tá bom. Aqui também apareceu como finalizado. Então pronto. Marcelo, agora pode tentar de novo, por favor, Marcelo. Abriu. Abriu? Ok. Bom, boa tarde a todos. Desculpa pela demora aí no carregamento dos arquivos. Boa tarde, doutor. Esse processo de hoje, nós analisamos um semelhante em 17 de novembro do ano passado. A empresa, ela, em sua atividade, ela utiliza as mesmas despesas que ela atribui o nome de insumos e outros creditamentos, a mesma atividade que é mista entre revenda de recargas de celular e prestação de serviços, que é todo o suporte eletrônico, todo o suporte digital que ela oferece aos clientes, por exemplo, a Vivo. Então, esse processo, a matéria dele controvertida em relação a qual o limite de aproveitamento dos créditos e não cumulatividade do PIS e COFINS relacionados a essa atividade. A fiscalização entendeu pela glosa de depreciação aqui, de depreciação, manutenção de maquinário, aquisição de bens como insumos, serviços utilizados como insumos, contraprestação de arrendamento mercantil e depreciação de máquinas e equipamentos. Então, a fiscalização, no primeiro momento, ela tentou fazer um rateio com base em receita, para tentar oferecer uma parte da receita da recorrente para que pudesse ser aproveitado o crédito da não cumulatividade a título de insumo. Por quê? Porque não havia um critério de rateio claro na empresa que permitisse ela aferir quais seriam os insumos usados na atividade de prestação de serviço e quais seriam na revenda de recargas. E a recorrente mesmo afirmou que usa os mesmos dispêndios para as duas atividades. Então, o critério daqui da fiscalização foi atribuir um rateio proporcional de acordo com a receita que ela conseguiu identificar. E, então, em relação à parte glosada dos créditos possíveis, ela manteve a aquisição de bens e insumos e serviços como insumos, em virtude da atividade de revenda, e também contra a prestação de arrendamento mercantil, depreciação de máquinas
E, bom, a DRJ, ela reverteu duas glosas já, por entender que as glosas não são restritas pela lei para a questão da atividade de revenda de carga. Então, a DRJ concedeu a contraprestação de arrendamento mercantil, reverteu essa glosa, e o armazenamento e frete de mercadoria na operação de venda. Isso foi concedido pela DRJ, a exoneração atingiu o limite do recurso de ofício, então nós temos aqui para analisar o recurso de ofício voluntário. O voluntário, ele se volta a defender que os insumos eles têm que ser aproveitados numa integralidade, já que ele é inerente à atividade toda da empresa. E a recorrente aponta também que houve erro na construção da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ela aponta como ela chegou a essa conclusão. Em relação ao recurso de ofício, nós temos que analisar o acatamento pela DRJ de 3 notas que surgiram, e a fiscalização tinha glosado essas 3 notas e mais algumas, por nota inexistente. A recorrente trouxe isso em impugnação, e a DRJ acolheu essas notas como comprobatórias daqueles valores. Então, reverteu a glosa dessas 3 notas fiscais e também reverteu, então, como eu disse, o armazenamento de mercadoria e frete na operação de venda e a contraprestação de arrendamento mercantil. Então, nós temos para recurso de ofício essas 2 matérias. Em síntese, essa controvérsia, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu peço, por favor, ao doutor Evaristo, sustentação, certo, doutor? Isso, certo, então, por favor, você tem 15 minutos. Tá ótimo, gente. Boa tarde a todos. Na verdade, tem só uma nuance aí, que o principal ponto desse processo não se trata dos insumos, e sim de mercadorias adquiridas para revenda. A RV Tecnologia é uma empresa que ela é uma intermediária entre as operadoras de telefonia e os consumidores de telefonia celular pré-pago. Então, ela tem uma ampla rede de distribuição pelo Brasil. Ela adquire os créditos pré-pagos das operadoras. Em relação a esse processo, nós estamos falando do ano de 2013. Basicamente, nós temos aquisições que foram usadas da Vivo e Telefônica, embora existam também outras aquisições, mas o relevante do processo são as glosas em relação às compras da Vivo e da Telefônica. Qual que é o entendimento Bom, um pouco antes, em relação ao que a doutora Semílios falou, a gente tem um equívoco aparente na apuração das contribuições do PIS e COFINS, em virtude de mera multiplicação que, pelo visto, se deu de forma indevida, porque o anexo 5 do processo, ele apura uma glosa de 103 milhões de reais, tanto da aquisição de mercadorias para revenda, como em relação aos insumos necessários à atividade da empresa. Se você aplicar 9,25 sobre essa glosa, né, que não foi admitida, a gente teria uma diferença de 1.267.000. Eu discrimino isso no próprio recurso. Esse é o primeiro analisado sobre qual foi essa mera operação aritmética se deu de forma equivocada. Passando desse a última fala aí eu perdi. A tua fala, presidente, a voz dele está chegando para mim misturada. Eu não estou ouvindo. Os demais estão me ouvindo? A última frase para mim cortou também, o último pedaço que você falou do cálculo, aplicando a alíquota 9,25, aí depois eu não consegui mais ouvir. Para mim também. Vamos lá. Perfeito. No recurso voluntário, eu faço a discriminação, porque as glosas elas são discriminadas pelo fisco no anexo 5 do auto de infração. O anexo 3 é o anexo que faz a discriminação do crédito tributário. Então, se você pegar as glosas do anexo 5º, que no valor de R$ 103.546.120,30, e aplicar 9,25, não se chega ao montante do crédito tributário principal discriminado pelo fisco no anexo 3. A gente tem uma diferença de valor principal
de R$ 1.267.570 de tributo. Então, esse é um ponto que eu gostaria que fosse analisado. Partindo para a próxima questão, que é o grosso desse lançamento. Nós estamos tratando de mercadorias que são recargas eletrônicas online, adquiridas das operadoras de telefonia e revendidas pela tecnologia para os seus pontos de venda espalhados no Brasil inteiro. Então, essa é uma operação completamente eletrônica, nada. Só o finalzinho, doutor. Também precisa ser microfone. Também está falhando também. Está falhando. Fica todo embaralhado. Eu não sei como fazer. Eu só estou consignando só porque uma parte do que o senhor está falando eu não estou ouvindo, e depois pode ser até que eu faça uma pergunta, alguma coisa. O senhor desculpa, tá, doutor? Se puder colocar no low definition, se é que não já está. O meu já está. Não, todo mundo, né? Às vezes o patrono, ele entrou e não observou esse detalhe desse aplicativo aqui. Não, mas na sala de espera estavam me ouvindo bem. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então vamos lá. A parte da diferença do equívoco na base de cálculo, vocês conseguiram verificar? Ouvimos. Tá. Segunda parte, então, são os créditos de mercadorias das recargas eletrônicas de telefonia celular adquiridas pela RV das operadoras, basicamente nesse processo Vivo e Telefônica, para revenda posterior para os pontos de venda espalhados pelo Brasil. Os pontos de venda são os estabelecimentos finais que fazem a habilitação dos créditos no aparelho de telefonia celular dos consumidores das operadoras. Então, esse é o papel da RV. Todo esse processo é feito de forma online. Então, a RV adquire das operadoras, as operadoras habilitam na plataforma da RV os créditos de telefonia, automaticamente a RV faz a revenda para os pontos de venda, que fazem a habilitação ao consumidor final. O que a RV considera? A RV considera receitas e despesas de acordo com o princípio da competência. Então, se naquele determinado mês eu adquiri 1 milhão de recargas de telefonia e eu realizei 900 mil recargas de venda de recargas, eu utilizo créditos da aquisição e a minha receita de venda para fins de apuração do PIS e COFINS. Acontece que a legislação do ICMS das operadoras, um convênio do ICMS, ele estabelece que as operadoras de telefonia, elas somente fazem a emissão do documento fiscal no momento da habilitação nos aparelhos dos consumidores. Por que isso? Porque as operadoras atendem a consumidores em todo o território nacional. Então, para fins do ICMS, a habilitação ela é feita no momento para saber para qual estado é devido o ICMS daquela operação. Então, contratualmente, entre a compra de fato e a venda por parte da RV, pode ocorrer, e ocorreu nesse caso, que a operadora de telefonia emite a nota fiscal de venda apenas no mês subsequente. Então, baseando-se no princípio da competência, o que sempre foi o procedimento da empresa? Eu faço a apuração dos meus créditos de PIS e COFINS de acordo com a minha compra. Porque se eu tenho uma despesa, eu tenho que estar correlacionado com aquela receita competente, subsequente. E o fisco glosou isso. Por quê? Quando a nota era emitida no mês, o fisco não admitia esse crédito. Ele alega que a nota fiscal só foi emitida naquele outro mês. Então, o anexo 4 do auto de infração, ele tem uma série de notas fiscais, todas as notas estão anexadas no processo, mas o fisco fez a glosa desses créditos da aquisição em virtude da emissão somente ter se dado, da nota fiscal, do documento fiscal, ter se dado somente no mês subsequente. Esse é o ponto, é o cerne do processo, o que representa o maior valor. Existe o segundo ponto em relação às glosas de insumo, que a RV
faz, de fato, o aproveitamento de todos os insumos, porque são todos absolutamente necessários da atividade da empresa. Então, com base, inclusive, em decisões recentes do CARF, houve esse aproveitamento desses insumos que são necessários à sua atividade na forma do entendimento proferido pelo STJ. Então, são esses 3 pontos. Diferenças no cálculo, meramente aritmético. A questão do momento de aproveitamento desses créditos, seguindo a regra do princípio da competência das normas contábeis, que a receita e a despesa eles têm que ser correlacionados naquela mesma competência, o que foi desconsiderado pelo fisco. E o terceiro ponto, em relação aos créditos dos insumos, aí sim, o que a doutora Semínimes colocou, que já parte desses créditos foram desonerados pela DRJ. Então, seriam esses 3 pontos que eu gostaria de análise. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu passo a palavra agora à doutora Semínimes, por favor. Se não houver nenhuma pergunta, claro. Não, por favor, doutora. Não? A partir da página 13, por favor. Em relação ao recurso de ofício, a decisão de piso da procedência em parte da impugnação para excluir os créditos tributários constituídos de ofício, os valores correspondentes aos créditos relativos às notas fiscais eletrônicas 2.205, 6.625, emitidas pela Vivo, e 28.128, emitida pela Telefônica, bem como os créditos decorrentes de valores pagos a título de arrendamento mercantil e despesas com armazenamento e frete da operação de venda. Houve interposição de recurso de ofício. O principal exonerado pela DRJ foi 1.635.000, só que esse valor é o de contribuição, né? Aplicando a multa de ofício, então o valor vai para 2.861.000. Então, eu conheci o recurso de ofício pelo atingimento do limite de alçada. Em relação ao mérito, a autoridade fiscal no relatório tinha apontado a existência de notas que ela não localizou e valores divergentes em notas fiscais emitidas, né? Então, ela efetuou as glosas correspondentes. Então, na impugnação foram trazidas essas 3 notas, então, se realmente essas notas existem, como ficou provado, há que se excluí-las da apuração. Então, nesse aspecto, eu mantenho a decisão da DRJ. Em relação às outras 2 glosas, elas são muito claras para mim em relação ao acerto da DRJ, né? Porque o crédito a título de valores pagos de arrendamento mercantil não tem uma limitação na lei que restrinja isso à atividade só de prestação de serviço ou produção de bens. Então, foi dado corretamente para a DRJ. E a atividade de armazenamento e frete na operação de venda, ela tem fundamento legal expresso, né, no inciso 9º do artigo 3º e artigo 15 da Lei 10.833. Então, meu voto é por negar provimento ao recurso de ofício. No recurso voluntário, a primeira alegação da recorrente inconsistências, então, na apuração do PIS e COFINS supostamente devidos pela empresa em decorrência das glosas de créditos efetuados, o anexo 5 da auto de infração. Como o doutor já explicou qual foi o cálculo dele, eu vou pular, então, a alegação. Partindo para o parágrafo seguinte, a condução da base de cálculo está bem demonstrada nos anexos, a partir da glosa de créditos, de notas fiscais não localizadas, erros dos períodos de apropriação de créditos e diferenças constatadas nos valores de algumas notas. Recorrente não teceu nenhum argumento sobre as diferenças constatadas nos valores de algumas notas. Não fez recurso voluntário também. O relato da fiscalização e as planilhas que acompanham os autos de infração são claros ao demonstrar a forma de cálculo. Para a determinação da base de cálculo do PIS e COFINS, foi verificado o total das receitas auferidas, conforme a contabilidade da empresa, contas, vendas de mercadorias e conta a receita de serviços prestados. Foi elaborado o anexo 4, onde consta a relação das notas fiscais, a competência em que o crédito foi solicitado, a empresa emitente, CFOP, o valor do crédito solicitado e a data da efetiva emissão da nota fiscal, data do crédito, conforme as cópias das notas fiscais também fornecidas. O anexo 4 também consta a relação de notas fiscais inexistentes, bem como os valores efetivos das mesmas, quando
apresentaram as divergências. No anexo 3, se encontra discriminado o total da base de cálculo de crédito glosado, que é o resultado dos créditos das competências indevidas com os créditos apurados conforme data de emissão da nota fiscal. Glosa A e os valores glosados B, que discriminam as divergências nos valores de notas fiscais ou por notas fiscais inexistentes com os valores considerados. Então, o resumo do anexo é o seguinte: o 3 demonstra os créditos glosados por competência, o 4 discrimina todas as notas fiscais que foram glosadas e creditadas na competência em que foram emitidas, também discrimina as notas fiscais que tinham seus valores divergentes ou ainda que não existiam conforme consulta no portal das notas fiscais eletrônicas. Anexo 5 discrimina os valores de crédito utilizados pela empresa, conforme a escrituração fiscal digital, as glosas conforme o anexo 4 e as glosas resultantes da aplicação dos percentuais sobre bens e insumos utilizados pela empresa na sua totalidade, os valores de crédito mensais glosados e os valores de créditos admitidos. O anexo 6 discrimina a insuficiência do recolhimento mensal. Eu entendo que está claro qual foi a construção da base de cálculo pela fiscalização. Enfim, não é apenas um cálculo aritmético, na verdade, pelo que eu entendo, salvo o melhor juízo. Então, eu não vi nenhum erro, não consegui identificar nenhum erro. Então, por essa razão, eu neguei provimento ao pedido de diligência. Mas, enfim, se a turma entender de forma diversa, prossigo ou não? Sim, por favor. Sigo. Quanto à necessidade de manutenção dos créditos relativos às aquisições de mercadorias, que são as recargas eletrônicas de telefonia para revenda, recorrente sustenta que a aquisição das mercadorias, recargas eletrônicas de telefonia para revenda, é o momento para o reconhecimento das receitas e das despesas, e, consequentemente, o reconhecimento dos créditos de PIS e COFINS. Bom, então, ela entende que faz jus aos créditos PIS e COFINS no mês da aquisição das recargas para revenda, podendo tais valores serem utilizados como créditos para abatimento do mês apurado a título de PIS e COFINS, referente à receita bruta de venda das recargas online no mês, ainda que a nota fiscal não tenha sido emitida pela operadora de telefonia celular. Entretanto, nos termos do artigo 1º caput e parágrafo 1º das leis de regência, os créditos podem ser descontados na apuração do PIS e da COFINS no período da emissão das notas fiscais. Enfim, eu acho que esse é o argumento principal para afastamento desse tipo de alegação e manutenção da realocação que a fiscalização fez dos créditos relacionados às receitas também para a própria competência. E, na verdade, o argumento de competência ele foi seguido pela fiscalização, né, no momento em que foi trazido para o período em que foi emitida a nota fiscal, e não simplesmente a aquisição da recarga, né. A recorrente trabalha bem com o Código Civil, diferenciando a tradição, enfim, mas eu acho que aqui, para nós, o texto da lei, ele é claro nesse sentido, né. Então, eu mantive as glosas em relação a essa questão de trazer para a competência como a nota fiscal emitida, e não como a aquisição. Em relação à questão de insumos, a questão aqui é relacionada à revenda, à aquisição de recargas para revenda, porque, como já dito, aquilo que a fiscalização conseguiu identificar como prestação de serviço, houve uma outorga de proporcionalidade em relação a esses créditos. Então, aqui ficou para discussão essa aquisição de recargas para revenda. Né? Em seguida, eu colaciono toda a descrição da atividade da recorrente ofertada por ela no recurso voluntário, mas o doutor já nos explicou novamente como é a atividade, né? Então, diante da ilegalidade das INs, do PIS e da COFINS reconhecidas pela STJ, a recorrente aponta que o artigo 3º das leis de regência admitem que gerará crédito a todos os bens e serviços utilizados como insumos, entendido como aqueles necessários à prestação de serviços de produção ou fabricação de bens e produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificante, exceto quando pagos à pessoa física em face da mão de obra ou referente à aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, Então, requer o reconhecimento dos créditos e insumos tanto na atividade de prestação de serviço como na atividade de compra e venda de recargas, pois desempenha as duas atividades com os mesmos insumos.
Então, o que acontece? Não há uma segregação possível, segundo a recorrente, em relação a esses insumos, porque são os mesmos utilizados na prestação de serviço, de todo o apoio digital, operacional dela, como a questão da aquisição de recargas para revenda. Aponta que faz jus aos créditos de custos de telemetria de chip de dados, custos de processamento de transações, comissão de representantes comerciais e revendedores de produtos e também bobinas. Acrescenta que tanto na prestação de serviço como na revenda das recargas pré-pagas de telefonia celular, os insumos utilizados são exatamente os mesmos. Logo, não há que se falar em apuração proporcional, admitindo os créditos apenas proporcionais à receita de prestação de serviço, como fez a fiscalização. Observe que a empresa insurge-se contra o rateio, mas quando intimada informou que não utiliza critérios de rateio para alocação de custos, por serem despesas em comum as duas atividades. Ressalta-se que não há suporte legal para pretensão de tomada de crédito a título de insumo na atividade comercial. Então, aqui eu expliquei o relato da fiscalização, em que ela explica como ela fez um rateio segundo as receitas utilizadas, né, para tentar não retirar tudo de dispêndio em relação à prestação de serviço. Tem a tabela em que ela explicita os valores que ela conseguiu observar. De fato, o rateio foi correto, já que permitiu o aproveitamento da parte proporcional à prestação de serviço dos créditos decorrentes de bens e serviços utilizados como insumos. Assim como já dito acima, há vedação legal a tomada de crédito a título de insumo para varejistas. Logo, não há sequer que se aferir a relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa premissa básica de proibição para atividade. Em seguida, eu explico, com base no julgamento da STJ, que o fato de dispêndios como insumo dever ser essencial e relevante, isso não implica em estender o conceito de insumo para atividades que a lei proíbe, que no caso é atividade varejista. Também cito o item 2, parágrafos 40 e 41 do parecer normativo 5 da Receita, que é expresso também nesse sentido. Então, eu entendo pela manutenção dessas glosas. No tocante à depreciação de ativo imobilizado, a previsão do inciso 6º do artigo 3º é para exclusivamente máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que sejam adquiridos para locação a terceiros ou para utilização da produção de bens ou prestação de serviço. Então, também aqui entendo que a atividade varejista estaria fora do inciso 6º. Em relação ao último argumento da recorrente de caráter confiscatório das multas, eu entendo que incide nesse argumento a súmula CARF número 2, em que nós não podemos afastar a legislação nem declarar inconstitucional, sendo que a notificação de caráter confiscatório implica em análise constitucional. Então, minha conclusão é por votar por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Não seria ambos os recursos? É que eu coloquei o negativo de provimento lá quando analisei o recurso de ofício, mas eu vou colocar aqui no outro dispositivo também. Ok, então seu voto é para negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de ofício. Ok, obrigada. Alguma dúvida? Podemos iniciar a votação? Marcelo? Eu queria confirmar esses serviços, nesse ponto ilegalidade dos ienes, qual é a base de cálculo dos créditos? Quais são esses bens e serviços que ele utilizou na base de cálculo dos créditos e que a gente está afastando? São aqueles que eu elenquei. Eu vou repetir. Não, eu não estou achando aqui, desculpa. Não, só me indicar, desculpa, Samir. Não, eu vou ler novamente. Não, já encontrei. Não são muitos. Não. O custo de telemetria de chip de dados, custo de processamento de transações, comissão de representantes comerciais e revendedores de produtos e bobinas. Em que página está isso? Desculpa. 20. Cheguei.
Obrigado, Samira, me desculpa aí. Sem problemas. Esclarecido, então? Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho, relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Eu aqui nesse ponto aqui eu entendi de que se trata, mas eu tenho uma dúvida com relação à questão do reconhecimento do momento da tomada de crédito, no item 1, tá? Ele pelo que eu estou entendendo aqui, ele tomou o crédito, você recebe a carga de crédito, chega num determinado mês, e essa carga é vendida alguns meses depois. Perdão, a carga de crédito chega da operadora da Vivo, das operadoras, só que a nota fiscal chega depois, é isso? Sammy, você está sem microfone. Desculpa. Ele recebe a recarga e a nota é emitida posteriormente. Posso só fazer uma colocação? Se for de fato, sim. É de fato. De acordo com o contrato, a Vivo ela tem um prazo de até 15 dias para emitir a nota a partir do momento da disponibilização da recarga. Então, geralmente, depois, na segunda quinzena, a nota de determinado mês só é emitida na primeira quinzena do mês subsequente. Então, eu já recebi a mercadoria, eu já até revendi a mercadoria, mas a nota só é emitida contratualmente. Por quê? Por causa dessa questão da habilitação ao consumidor final, e o contrato prevê isso, só é emitida na quinzena subsequente. Então, quando está na primeira quinzena, ok, a nota é emitida dentro do mesmo mês. Quando a compra foi na segunda quinzena, acontece da nota ser emitida no início do mês subsequente. É isso. Agora, me diz uma coisa, o fisco glosou em um mês e incluiu no cômputo do mês seguinte ou não? Não. Ele só glosou. Não, como a compra é anterior à emissão da nota fiscal, a fiscalização deslocou o aproveitamento daquele crédito e daquela receita, deslocou para o mês da competência de emissão da nota fiscal. Então ele computou no mês seguinte, entendi. Entendi. Ele não considerou, ele só relocou. Eu entendo que tá, e assim, ele realocou para ficar coerente com. Não sei se coerente não é a melhor palavra, mas ele realocou para aquele período em que foi emitida a nota fiscal, não aquele período em que houve a aquisição da recarga. Porque o anexo 3 não mostra isso, né? Esse aqui é justamente um questionamento. O anexo 3, ele fala créditos concedidos, considerados a data de emissão da nota fiscal, créditos glosados. E aí ele só admite a diferença. Aí o processo ele tem os arquivos digitais que foram apresentados, então tudo que foi feito pela fiscalização foi com base na escrituração, nos arquivos digitais disponibilizados pela recorrente. Pelo que eu li no TRJ, foi isso mesmo. Se foram todos os documentos juntados, o anexo está refletindo aquilo que estão nos arquivos digitais. Então, eu acho que o anexo 3 em si esteja com problema de entendimento. Eu entendi. Eu acho que esse fluxo aqui, esse desenho aqui, ele é bem ilustrativo. A operadora, ela libera o crédito para a RV, e a RV libera o crédito para o varejista. Isso deve acontecer, quer dizer, o cliente chega na loja, e aí esse processo acontece automaticamente. Ele, na verdade, não é que nem venda de mercadoria. O cara compra uma quantidade e ele vai vendendo à medida que a mercadoria sai. Quando o cliente chega na loja, ele pede, eu quero R$30. Aí o varejista aciona na maquininha R$30, pede para a RV, que pede para a telefonia,
e aí libera o crédito. É tudo automaticamente, não é isso, doutor? Isso. O sistema da RV faz justamente isso. Ele faz a integração das operadoras com os pontos de venda que fazem a recarga naqueles aparelhinhos que são os POS, parecendo uma máquina de cartão de crédito. É online. O procedimento é um só. Eu não consigo vender, eu não consigo habilitar no meu ponto de venda se a operadora não tiver disponibilizado. Então, assim, se eu tiver a receita, por que não ter a despesa, sendo que justamente porque contratualmente a operadora só me emite a nota no mês subsequente. Desculpa, o que o senhor falou? O senhor falou agora, se eu tive a despesa, por que não ter a receita? Desculpa. Não, você teve a receita. Se eu tive a receita, pela competência, eu tenho que utilizar a despesa respectiva. É justamente essa questão, não há prejuízo. Não, eu acho que se eu entendi, agora eu vou pedir licença ao doutor um instantinho, eu acho que se eu entendi, doutora, eu tô aqui inclinado a concordar com a recorrente, porque a mercadoria, aí é uma questão de momento, de recebimento da nota fiscal, mas, de fato, a operação comercial de aquisição dessa carga já aconteceu, né? Então, ele inclusive, ficaria assim um deslocamento estranho. O PIS e COFINS já tem um problema, né? É que a gente, por exemplo, quando a gente fala de mercadoria, a gente toma o crédito quando a gente compra. A gente não toma o crédito quando a gente baixa a mercadoria do estoque, né? É que nem no ICMS, né? O ICMS, você toma o crédito ICMS quando você compra a mercadoria, e não quando você vende, quando baixa a mercadoria do estoque. E no PIS e COFINS é a mesma coisa, a gente toma o crédito na compra. E aí eu acho que, em princípio, eu acho que a gente deveria... em princípio, eu acho que a compra se dá nesse momento da tradição. Se a emissão da nota fiscal acontece depois, mas há registros, o ponto é todo esse. Se a empresa mostrou registros, né, se mostrou os lançamentos contábeis da entrada da carga no mês 1, né, ainda que a nota tenha sido emitida no mês 2, mas se ela mostra os registros contábeis da carga no mês 1, inclusive porque, como ele falou, como o processo ele é automático, ele compra e vende no mesmo momento, né, eu acho que é plausível a gente entender que toda a transação aconteceu no momento 1, porque ele não poderia vender alguma coisa que ele não comprou. Entendeu? Ele não poderia vender uma carga que ele não comprou. E aí eu acho que a prevalência é do momento da tradição realmente, em que momento se deu a compra. A tradição aí é uma coisa um pouco complicada quando a gente fala de compra, mas como a compra é um momento que a gente reconhece o crédito de PIS e COFINS e não a baixa do estoque, no caso dele aqui, tudo acontece ao mesmo tempo. Compra, baixa do estoque, reconhecimento de receita, tudo ao mesmo tempo. É realmente uma atividade atípica. Eu até estou querendo ouvir os colegas para ver se alguém compreendeu a operação de uma maneira diferente e melhor do que eu, para me corrigir. Mas o que eu estou entendendo é que aconteceu, o cliente entra na loja, eu quero R$50 em crédito. Aí a lojinha o vendedor do varejista coloca no computador, R$50 vivo. E aí vai até a RV, que manda para a Vivo, R$50 vivo. Aí a Vivo vai e acredita no celular dele, tudo de uma vez só. Compra e venda de uma vez só, entendeu? E aí eu acho que é nesse momento mesmo que eu entendo que deve ser tomado o crédito, entendeu? Ainda que a nota fiscal de venda seja emitida no mês seguinte, mesmo porque, né, e aí eu não sou bom nesse negócio de nota fiscal, mas provavelmente deve ter algum regime especial, porque são tantas e tantas vendas ao mesmo tempo, e deve ter algum regime especial de emissão de nota fiscal, alguma coisa desse tipo, que não, como em energia elétrica, gás, essa coisa, por exemplo, distribuidora de gás, a distribuidora de gás entra o gás e ela distribui ao mesmo tempo, não tem um estoque de gás, não tem um estoque de energia elétrica, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu queria a ajuda dos colegas aí, mas em princípio eu tendo a concordar com a recorrente nesse particular aqui,
nesse particular aqui, eu tendo a concordar com ela em função disso, com a devida vênia da doutora Semiramis e de costumes, o voto brilhante dela. Um dia eu vou fazer um voto bonito desse aqui. Não vou conseguir fazer, não. Não vou conseguir. Mas eu tendo a concordar, eu queria ouvir aí os colegas, se alguém... Eu já vi que o doutor Ari, né, nosso decano, pensa diferente, mas eu não sei, eu queria saber dos demais aí se alguém entendeu de outra maneira. Enfim. Já que eu fui citado, deixa eu... doutora Semiramis, que tem que se levar em conta aqui é o regime de competência, que está na lei. Então, se o cara, mesmo que ele tenha comprado a mercadoria no mês X e a nota vem no mês seguinte, ele vai se acreditar no momento que foi emitida a nota fiscal. Por quê? Porque a lei diz isso. E eu não sei como se faria um controle paralelo disso daí. Porque tem nota que o cara compra na primeira quinzena, ela acaba sendo emitida na segunda quinzena. Porque ele compra na segunda quinzena, já vai para o mês seguinte. E o recorrente, em algum momento, ele demonstrou isso daí, porque, de fato, no final do exercício, praticamente não vai haver prejuízo nem para o fisco, nem para ele. Porque se ele não, o fiscal, se o autuante não aproveitou o crédito naquele mês, ou glosou naquele mês, porque não havia nota fiscal, aí no mês seguinte houve a nota fiscal, o autuante reconheceu o crédito. Então apenas houve um deslocamento. Então, se ele trouxer um demonstrativo, né, acompanhado dos documentos contábeis, demonstrando, esse crédito aqui, eu não aproveitei neste mês, porque eu aproveitei neste mês, porque vendi nesse mês, mas a nota fiscal só virá no mês seguinte. E no mês seguinte, ele não aproveitou o crédito. Daí a nota fiscal ele não aproveitou. Se ele for cumprir a lei, ele tem que aproveitar. Então, eu acho que a interpretação da doutora Semiramis, para mim, está bem coerente e bem fundamentada na legislação. Vamos tomar cuidado, seguinte, regime de competência, tá? Quando a gente fala de compra de mercadoria, doutor José Adão, é baixa de estoque, tá? Não é compra, não é aquisição, não. O reconhecimento do custo da mercadoria vendida, né, e o custo de produto produzido é no momento que a gente faz a venda. O regime de competência para reconhecimento de custo de mercadoria adquirida, de mercadoria produzida, não é o momento de aquisição, não. Regime de competência. É só a tributação do PIS e da COFINS. Não, também não. O regime de tributação da receita é pelo regime de competência, mas de reconhecimento de crédito é pela compra. A gente pega o artigo 3º, isso é o que está escrito, está aqui na minha frente, são os bens adquiridos. Não dá para entender aqui que é o bem quando ele é baixado de estoque no momento em que o custo é reconhecido. A gente tem que tomar cuidado em usar essa palavra regime de competência, porque ela é uma palavra que está introduzida na legislação tributária pela legislação do imposto de renda. Regime de competência é uma coisa que está definida na legislação do imposto de renda. A gente não pode mudar isso. Entendeu? Isso não é definido no Código Civil, não. É definido no âmbito da legislação tributária. O ponto aqui todo é outro. É que, no caso que a gente está analisando, é uma atividade atípica em que a compra do produto para a revenda e a revenda acontecem simultaneamente. A compra e a revenda acontecem no mesmo momento. Então, o que eu falei foi o seguinte: se o contribuinte trouxe registros que comprovam, tá, a compra e a revenda no mês 1, no meu exemplo, eu usei que no mês 2 é que a nota chegou, tá? Que no mês 1 ele mostrou registros contábeis da compra e da revenda do crédito, tá certo? Eu entendo que é nesse momento que deve haver o reconhecimento do crédito. Por quê? Porque a legislação de PIS e COFINS, se a gente abrir aqui no artigo 3º, tá? Vamos lá, vamos falar de compra, vamos falar de inciso 1, tá? Bens adquiridos para revenda. O que está escrito aqui é bens adquiridos para revenda. É isso que está escrito aqui. Aqui não está dizendo outra coisa, não.
Aqui não está dizendo aqui bem baixado do estoque após a operação, a conclusão da operação de revenda, não. Então, assim, bens adquiridos para revenda. Então, é aqui no momento da aquisição. É porque, geralmente, os produtos que a gente analisa aqui, os processos de crédito, a gente está falando de mercadoria que só sai do estabelecimento acompanhado de uma nota fiscal. Então, a gente está muito seguro sempre que tem uma nota fiscal junto com os produtos. Só que o processo de compra e revenda dele é diferente, é que nem energia elétrica, que nem telecomunicação, é diferente, cara. É só isso. Pois não, doutor Salvador. Não, eu estou tentando achar aqui, agora eu tinha lido, agora não achei. Eu tinha lido aqui na decisão do DRJ que a operação acontece de uma determinada maneira. O contribuinte ele tem uma abertura de limite, alguma coisa assim, para ir vendendo os créditos. Quinzenalmente, essas vendas de créditos eram fechadas pela operadora e nesse mês, nessa quinzena, você vendeu tanto. Então aí emite a nota fiscal e aí tem o pagamento. Então não é que imediatamente ele vendeu o crédito, ele comprou da Telefônica. Ele tem isso liberado para ele ir vendendo, e depois a Telefônica faz um fechamento de quanto que... A Telefônica eu digo Loto Senso, tá? Não sei se foi a Vivo ou se foi a Claro. A operadora Telefônica faz um fechamento de quanto que ela vendeu naquele período para poder faturar o montante de vendas, né? O montante de créditos adquiridos para a revenda. Eu não estou achando aqui agora na DRJ, mas isso estava no voto da DRJ. Eu me lembro, isso está escrito em algum lugar mesmo. Mas eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Mas tudo bem, eu vi também. Eu acho que não faz diferença nenhuma. O importante é se você tem ou não o registro do momento da compra e venda. Isso é que é o importante. É por isso que eu falei, se alguém compreendeu essa operação de uma outra maneira, até você, Salvador, que é bom em CMS, já deve ter visto esse tipo de operação. Eu acho que o registro é feito na nota fiscal, o registro da compra. Pode repetir? Eu acho que o registro da compra é feito na nota fiscal, quando emite a nota fiscal. Até porque para ele tomar o crédito de CMS, a revenda, ele precisa ter o destaque na nota, né? Não, eu entendo, mas então, eu não sei, eu não sei se ele registrou na contabilidade esses créditos que ele comprou para revenda no momento da nota fiscal. Não faz sentido ele pagar PIS e COFINS sobre a receita no mês 1 e tomar o crédito da compra correspondente no mês 2. Meu Deus, isso é uma aberração. Ele vendeu o sapato no mês 1, só que o crédito pela compra do sapato ele vai tomar no mês 2. É isso que eu estou entendendo. Mas se eu tiver entendido a operação errado, aí eu peço a ajuda de vocês. Mas o que eu estou entendendo aqui é isso. A gente tem que sair um pouco da caixinha do que acontece normalmente, porque aqui me parece que é uma operação atípica. Não é uma operação tradicional. Com certeza é atípica. Só posso colocar uma questão fática mais uma vez, que o doutor Salvador falou? Essa operação, o ICMS incidente nessa operação é o ICMS de serviço de telecomunicação. Não existe crédito de ICMS para a RV. A RV não é contribuinte de ICMS. A RV é verdade, o crédito é só para comunicação, verdade. Ela faz uma intermediação entre o consumidor final e a operadora. Quem paga o ICMS é a operadora no momento da habilitação, está no convênio 55. Verdade. Então, assim, não existe crédito nesse momento, entendeu? Verdade. Só essa consideração. É isso que eu estou vendo. Do jeito que a coisa está aqui, ele vai tomar o crédito do PIS e COFINS no mês de março. Ele vai pagar o PIS e COFINS sobre uma determinada receita no mês de março e vai tomar o crédito no mês de abril. Isso não faz sentido. A não ser que eu esteja entendendo errado, mas e aí eu volto atrás e mudo o que eu falei. O que é interessante a gente notar é esse ponto que o doutor Salvador falou, é interessante. Diz o relatório fiscal. Na comercialização de créditos eletrônicos, a RV adquire os créditos de telefonia de celular pré-pago das operadoras de telefonia. Até aí, o doutor Marcelo está correto. Por meio de transmissão eletrônica de dados, ou seja, a operadora libera créditos para a empresa. Não significa que ela adquiriu esses créditos, a operadora continua sendo a dona dos créditos, podendo ficar em estoque
até que ela revenda estes créditos aos estabelecimentos credenciados. Ou seja, a operadora libera os créditos, mas a empresa não adquire os créditos nesse momento. Esses créditos ficam em estoque para que ela possa revender. Na hora dessa revenda é que existe a saída, concordo. Então, a única forma que a operadora tem de controlar essa liberação de crédito e a venda é através da nota fiscal, como o doutor José Adão disse. Portanto, eu acho que, apesar de que existe mesmo uma tradição, o controle operacional dessa operação é como o doutor Salvador falou, a operadora, como ela libera créditos, ela só pode apurar o quanto desses créditos foram vendidos através da nota fiscal, que é quando se apropriam os créditos da empresa. Mas doutor Ari, olha só, isso aí não existe um estoque, tá? Não existe uma sala onde ficam guardados os créditos de telefonia, não, tá? Isso aí é uma coisa escritural. Ele diz o seguinte, olha, pelo nosso contrato, eu te dou o direito de vender R$100 em crédito da Vivo nesse mês. E aí ele começa a trabalhar em cima desse limite. Ele pode, se ele ultrapassar, a Vivo vai cobrar dele mais do que 100. Se ele usar menos, aí eu não sei qual é o acordo que ele tem com a Vivo. Mas isso não muda a questão de você ter a compra e a venda do crédito, o momento, qual é o momento da conclusão, da concretização da compra para a revenda. É isso que a gente tem que chegar. A gente tem que sair do aspecto meramente formal de emissão do documento fiscal e concluir em que momento há a concretização da compra do crédito. Qual é o momento da concretização da compra do crédito? Que é nesse momento que a gente pode usar, que a gente pode tomar o crédito PIS/COFINS. Se a empresa parece que é nesse momento, que é no mesmo momento em que ele vende, que é o cara chega na loja... Se a empresa tiver um controle para dizer, eu adquiri 100 hoje, mas hoje mesmo eu vendi 12 dos 100 que eu adquiri, aí a gente pode realmente... Mas ela não adquire, Ari, ela não adquire, ela tem um limite de crédito. Então, esse limite, se ela vender menos... Filho, você só paga juros sobre o cheque especial porque você usa o cheque especial. É a mesma coisa... Mas está à sua disposição. Eu sei, filho, mas é que você diz assim, ele adquiriu esse crédito, ele não adquiriu. Eu não falei que ele adquiriu. Não falei que ele adquiriu. Eu falei mas que aí, ele tem... Marcelo, se ele não adquiriu, então você está ele dizendo não que adquiriu. Ele tem... Ele foi disponibilizado para ele revender. Então, pois é, esse momento da disponibilização, para mim, não é aquisição. Não é aquisição. Então, desculpa, doutor Ari, desculpa eu entendi errado, me perdoa. Eu entendi o que o senhor tinha falado, me perdoa. Mais uma vez, voltando ao meu ponto, eu acho que se ele apresentou a fiscalização, elementos que provem o momento da concretização da operação de compra, que, para mim, é o momento em que ele... Eu estou vendo aqui o fluxo que está aqui no voto da doutora Semiramis, tá? Eu estou olhando esse fluxo aqui. Pelo que eu estou vendo, o cara chegou na loja, né? Assinante do telefone pré-pago. Ele chega na loja e diz assim, olha, eu quero R$50 de crédito. Aí o varejista manda uma mensagem eletrônica para o distribuidor RV, olha, ele quer R$50 de crédito. Aí o distribuidor RV manda para Vivo, olha, vendi 50. Daquele meu crédito disponibilizado, eu consegui vender 50 agora. Aí a Vivo entrega os 50 para o assinante. Eu estou olhando aqui, esse fluxozinho aqui. Então, para mim, a concretização dessa compra é nesse momento. A Vivo pode cobrar da RV por esse crédito, a partir desse momento é que se dá disponibilidade econômica e jurídica. A Vivo deve reconhecer essa receita nesse momento que ela faz essa venda. Tá certo? Essa. Como eu acho, então, que eu compreendi o fluxo aqui da doutora Semiramis, tá? Eu acho que os meus colegas... Eu acho que eu
corretamente. Eu acho que só há uma divergência entre mim e os meus colegas no momento do reconhecimento do crédito. Então, eu compreendi adequadamente. Aí, deixa eu só me lembrar agora dos outros pontos. O caráter confiscatório, a depreciação e os insumos. Tá? Então presidente, o doutor, obrigado pelos esclarecimentos. Tá? Obrigado. Presidente, eu posso manifestar o meu voto. Com a devida vênia, eu vou discordar do primeiro ponto, né? Vou abrir divergência em relação ao primeiro ponto, que eu daria provimento ao recurso e acompanho a doutora Semiramis no recurso, na negativa de provimento ao recurso de ofício, na depreciação, no caráter confiscatório da multa e nos insumos para varejista, que o conceito não é aplicável. Obrigado. Doutor Marcelo, você está dando um provimento para reconhecer que o momento da apreciação, do aproveitamento do crédito deve ser no mês... Deve ser no momento da concretização da operação de compra, que é o momento em que o comprador, aqui no fluxo, o comprador entra na loja, pede... Porque, desculpa, doutor Zé, como é que acontece aqui? Quando no PIS e COFINS a gente há um erro no reconhecimento, no mês de competência do registro do crédito, a gente tem um lançamento de ofício com 75% de multa. Às vezes, por exemplo, a gente para fins de imposto de renda, se você tem prejuízo o ano inteiro e reconhece a receita, uma receita de março você reconhece em maio, não tem efeito nenhum. Mas no caso aqui, quando a gente está falando de crédito de PIS e COFINS, se o crédito é de março, mas você reconhece em abril, se o crédito é de abril, você reconhece em março, o fisco vem glosa em março e faz o lançamento com 75% e diz que você pode usar em abril. Então, quando eu digo que eu estou dando provimento ao reconhecimento do crédito no mês da concretização da operação de compra, que é o momento em que o consumidor entra na loja e faz a compra do crédito. Porque eu estou entendendo aqui pela defesa que o fisco ele glosou o crédito no momento 1 e fez um lançamento de ofício com multa de ofício. E no momento 2 ele computou o crédito, mas aí ele deixou aquele lançamento de ofício ali atrás, né? Então ele deixou, entendeu? Mesmo que ele tenha liberado o crédito para o mês seguinte, não interessa. O contribuinte tem que ir lá pagar com multa de ofício e juros Selic. Ok, obrigado. Ok. Doutor Marcelo, então, conclui o voto e abriu uma dissidência parcial em relação ao item 1. Doutor Marco Antônio, por favor. Eu acompanho a relatora, integralmente. Muito obrigada. Doutor Salvador. Eu peço licença para o doutor Marcelo também. Eu vou acompanhar a relatora. Eu acho que fica difícil de controlar mesmo os créditos sem a nota fiscal, né? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão. Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por maioria de votos em relação ao item 1 e por unanimidade de votos em relação aos demais itens, para negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de ofício. Com isso, encerramos aqui a votação do item número 3 da pauta e agradecemos aqui a participação do doutor Vadis, foi muito elucidativa. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Doutor, uma boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutor. Boa Boa tarde. tarde. Será que nós temos o patrono do item 1? Sim, Oi? Quem está aí, Adriana ou Patrícia? sim, está disponível. O patrono está disponível, presidente. Então você, por favor, convoque o patrono do item 1. Farei a convocação. Já está na pasta, doutora Semiramis? Já. Patrono convocado. Muito obrigada.
Boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro Eleutério. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro. O senhor está nos ouvindo? Boa tarde. Está me escutando? Não. Nós estamos. O senhor me ouve? O senhor está me ouvindo? Estou sim. Tá ótimo, então. Seja bem-vindo. E nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 1, cuja recorrente é Del Monte Fresh Produce Brasil, limitada, de relatoria da doutora Semira. Por favor, doutora. Obrigada, presidente. Boa tarde, doutor. Uma dúvida, o doutor vai sustentar só esse processo? Porque esse processo é referente a outros de crédito que estão posteriores na pauta. Na realidade, só esses, porque esses que são de patrocínio do nosso escritório. Na verdade, são dois processos, né, que foram aglomerados. São só dois. Entendi. Bom, eu vou tentar já fazer um resumo, que eu acho que a questão aqui é até simples. A Del Monte, ela produz frutas in natura, né? E ela tem as fazendas próprias para produção de banana, e mais 3 frutas, melancia, enfim, frutas que ela revende no mercado interno e no mercado externo. Então, ela tem só receitas desoneradas, né? Receitas desoneradas, assim, ela vende tudo com alíquota zero, isso eu quis dizer. Então, ela tem muito acúmulo de crédito, muito acúmulo de crédito. Nos outros processos que nós veremos ao longo da pauta, ela pede exatamente o ressarcimento desses créditos, que são todos acumulados, né? Porque ou ela dá saída das frutas in natura para o mercado interno, para alíquota zero, ou para o mercado externo, que é também desonerado, né? Então, ela acumula muito crédito. Então, há vários processos de pedido de ressarcimento e vários pedidos de compensação também, em relação ao aproveitamento desses créditos. E esse processo aqui, especificamente, é que ela tem muito processo por óbito deferido, né, a créditos, e ela pleiteia aqui a incidência de correção monetária nesse ressarcimento de crédito, né. E a única questão que nós temos, na minha opinião, é essa, né, ela entende que como ela protocola os pedidos de ressarcimento em muitos meses posteriormente, é que a Receita dá alguma resposta, né? Seja deferindo em parte, seja dando aproveitamento em dinheiro, enfim. Passa muito tempo entre o protocolo que ela fez do pedido de ressarcimento e compensação com a data efetiva em que ela consegue aproveitar esse crédito. Então, ela pede a correção monetária nesse interregno entre a apresentação e o uso efetivo dos créditos reconhecidos. Então, em síntese, é essa a controvérsia. Lembrando que, no momento em que a Receita não corrige o tempo em que ficou em análise esse ressarcimento, isso equivaleria a uma resistência ilegítima, né? Então, no mínimo, ela faria jus, segundo a recorrente, ao reconhecimento após 360 dias, por exemplo, com base no artigo 24 da lei federal. Então, essa a questão posta, então, presidente. Muito obrigada, doutora. Eu passo agora a palavra ao doutor Pedro Eleutério. O senhor vai fazer a sustentação? Sim, rapidamente, presidente. Só porque tem alguns pontos, de fato, para esclarecer. Primeiramente, boa tarde, senhora presidente, senhores conselheiros. Bem, como a relatora mencionou, a matéria de direito é relativamente simples, né? No caso específico da Del Monte, tem uma situação um pouco peculiar, porque a empresa deu entrada em pedidos de ressarcimento em 2007, de 2007 até 2012, e alguns desses pedidos foram ressarcidos em dinheiro, né, em 2012, 2013, e não foram corrigidos. Então, em 2014, a empresa deu entrada em 2 pedidos, que é esse que a gente está sustentando. Um pedido
para pedir a aplicação da Selic sobre os valores que foram restituídos sem correção, que é o montante maior, né? E um outro pedido para corrigir a Selic com relação àqueles pedidos que foram objeto de compensação. Na época, em 2014, a jurisprudência não estava consolidada ainda no STJ com relação ao momento que deveria contar o prazo de aplicação à Selic. Então, a jurisprudência naquela época, com relação ao IPI, ela era da data de pedido até a data de utilização ou do efetivo recebimento de dinheiro. Contudo, essa jurisprudência evoluiu no sentido de somente reconhecer o direito à Selic a partir do 30º, né, de ultrapassar os 360 dias previsto na legislação. Então, por conta disso, o pedido da empresa, o processo administrativo da empresa, relativo àqueles processos que foram objeto de compensação, ele caiu por terra, não se aplica mais, porque, muito embora a gente tenha dado entrada a isso em 2014, né, e tem quase 7 anos aí esperando esse feito, né, então, com relação a isso, todos os créditos, ou seja, o direito não existe mais por conta do entendimento atualmente do STJ que foi simulado. Contudo, com relação ao maior pedido, né, que é aqueles valores que foram efetivamente devolvidos para a empresa em dinheiro, aí não, ali tem vários pedidos que foram pedidos em 2007, que foram devolvidos só em 2012, 2013. Então, ali tem várias situações onde se ultrapassou o prazo de 360 dias. Só é importante ressaltar aqui que no caso da Del Monte, né, esse pedido, para você ter noção, a gente está entrando nesse pedido em 2014. A monta dele era 3.900.000. Né, e a espera, existe já uma outra mora agora, que é a mora de análise desse nosso pedido, que é o pedido que está de 2014 até agora 2021, que a empresa não recebeu de valor que ela teria direito. Então, se lá em 2014 a empresa tivesse recebido o que ela teria direito, né, em 2012, 2013, ela receberia, em 2014, ela receberia a Selic corrigida, dava lá os 3.900.000. Sendo que agora esse montante deve ser corrigido novamente, porque a gente tem aqui até 2021 uma outra mora, né, que a empresa está sendo penalizada sem qualquer culpa, e peticionando, explicando que já tinha simulado o assunto, mas realmente na primeira instância, na delegacia, não foi reconhecido direito que já está simulado. Então, presidente, é só a gente, inclusive nos memoriais, a gente pede uma reforma parcial, né, porque na época do recurso ainda não tinha sido consolidado o entendimento dos 360 dias, então a gente pede um provimento parcial para reconhecer o direito da Del Monte, a Selic, né, a partir do 30º, né, 360 dias, do primeiro dia após os 360 dias previstos na legislação, e que seja corrigida até a data da devolução, da efetiva devolução agora, né, porque agora a gente tem uma outra mora, que é essa mora de 2014 até hoje. Então, essas são as razões, e com relação ao pedido aqueles que não têm um prazo de 360 dias, obviamente, vai ser indeferido o pedido de Selic por conta da jurisprudência atual do STJ e do CAF. Então, era só isso, presidente. Aí eu fico me colocar à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional, tá, com relação à questão prática. Muito obrigada, doutor. Eu devolvo a palavra à doutora Semiramis. Bom, presidente, existem realmente decisões do STJ vinculantes em relação à matéria do IPI, né? O aproveitamento 360 dias depois, né? Incidência 360 dias depois, e a atualização mesmo dos créditos de IPI. Então, eu até entendo que talvez a jurisprudência judicial esteja aplicando essas decisões para o PIS/COFINS também, mas aqui na nossa esfera nós temos dois limites, né, que são as súmulas do próprio órgão. Então, no primeiro momento, eu acho que a leitura do 13 e 15 da lei 10.833, ela deixa bastante claro que não cabe um pedido de ressarcimento por essa natureza, né, de mora, de resistência ilegítima. Até colacionei aí para vocês os dois dispositivos,
E nós temos a primeira súmula aplicável ao caso, é a 125, que é a regra de que não existe correção monetária nos créditos de PIS e COFINS não cumulativos, né? Ainda que haja algum momento no judiciário em que isso esteja se estendendo com base no julgamento do IPI, eu acho que para a gente aqui, a gente tem que se ater àquilo que é para nós vinculante em primeiro lugar, né? Então, a súmula 125, ela nega esse aproveitamento. Por sua vez, a questão da contagem após 360 dias, ela também está prevista numa súmula, que é a 154, mas a 154 ela se refere ao IPI, então eu acho que não podemos dar interpretação extensiva à súmula, aplicando o texto da súmula de um tributo para outro, né? Imagino que o judiciário já esteja fazendo isso, mas aqui eu entendo que nós não podemos. Então, se a súmula 154, que diz que existe oposição ilegítima após 360 dias do protocolo do pedido, ainda assim se refere ao IPI e não ao PIS e COFINS. Então, eu acho que não dá também para ser aplicada em favor da repoente a 154, né? Porque, afinal de contas, no momento em que a gente interpreta extensivamente uma súmula, a gente está analisando legalidade, o que também é vedado pelo súmula número 2, né? Então, eu não vi outra saída aqui a não ser negar provimento por falta de amparo legal para esse creditamento. Embora a gente saiba que os processos demorem muito mesmo, enfim. Mas não temos suporte legal para deferimento do pedido. Então, meu voto é por negar provimento do recurso voluntário, presidente. Muito obrigada, doutora. Posso fazer só uma parte? Pode falar? Sim, é porque a relatora falou que não teria fundamento legal. Mas o artigo 62, parágrafo 2º do Regramento do CARF fala que quando for recurso repetitivo da STJ, deve ser aplicado. E o recurso repetitivo da STJ pacificou o entendimento, o recurso do RESP 1.777.945, realizado sobre recursos repetitivos, deve ser devida à correção monetária no ressarcimento de crédito escritural, excedente tributo sujeito a regime não cumulativo, permitindo dessa forma a correção monetária, inclusive no ressarcimento de COFINS e PIS. Então, o Poder Judiciário, o recurso repetitivo, inclusive é o tema do STJ 1003, e aí ele aplica a questão dos 360 dias. Então, só para esclarecer que existe sim um fundamento legal para aplicar com PIS e COFINS também. Inclusive, tem jurisprudência do próprio CARF nesse sentido. Até queria conversar sobre isso. Eu estava conversando sobre isso com o Marcelo semana passada, e eu fiquei refletindo esse caso, porque o artigo 13 e 15 da Lei 10.833, porque eu estou falando isso porque eu tenho um caso disso também nessa semana. O artigo 13 e 15 da Lei 10.833, eles tratam da impossibilidade de correção monetária, aplicação de Selic, para você pedir o ressarcimento, né? Normal. Isso, os créditos escriturais, quando você tem excesso e você demora para pedir, ou quando vai pedir, não tem mesmo a correção, você pede no valor histórico da apuração. A minha dúvida que eu fiquei porque a Lei 11.457, ela não coloca um tributo específico para fins de contagem de correção monetária e juros, quando a Fazenda coloca uma oposição ilegítima ou demora para apreciar mais de 360 dias, contando juros a partir desse 1 ano, então, praticamente 1 ano. Qual que é a minha dúvida aqui? Eu fiquei pensando o seguinte, olha, quando você vai pedir o ressarcimento, não tem a correção, isso não tem autorização legal, inclusive a súmula 125 se aplica perfeitamente nesse caso. Mas no momento em que há uma demora e passa 360 dias, nós estamos diante de um outro cenário jurídico, uma outra mora, que aí poderia aplicar a Lei 11.457. Qual que é o problema desse raciocínio que eu estou fazendo? A súmula CARF 125, ela é bem genérica, ela fala assim, nos pedidos de ressarcimento não contam juros. E aí eu fiquei com uma dificuldade de aplicar também a possibilidade de correção, por conta haveria uma superação da súmula, né? Mesmo que tenha, aqui eu vejo um conflito claro do RESP, repetitivo, com a súmula do CARF. Diga aí, Marcelo, o que você está estranhando? Eu acho que são assuntos distintos. Eu estou com a relatora. Não, então.
O STJ tratou de uma questão de crédito presumido que tem uma natureza jurídica absolutamente distinta do PIS e COFINS. Veja bem, aqui não é questão de fazer justiça. Tá? Existe um dispositivo legal em vigor que diz que o aproveitamento de crédito se dar-se-á sem correção monetária e juros, ponto. Se ele é injusto, então vamos numa outra esfera, no Poder Judiciário, questionar a constitucionalidade dele, outra coisa. Além do que, aquela lei de 2007 não diz para você pagar nada com juros, ela diz que você tem que julgar em 360 dias. Sim, mas deixa eu... Então, parece que aquela lei teria superado. Então, aquela lei de 2007 revogou o dispositivo legal da 10833. Existe uma possibilidade de interpretação que o dispositivo da 10833 ele se refere aos juros até o pedido. Os juros até o pedido de ressarcimento, que foi o que foi aplicado para o IPI, né? Depois, quando o IPI é ilegítimo, quando tem algum obstáculo, alguma demora, aplicaria os juros. Mas eu concordo, Marcelo, que o 125 ele é genérico, ele fala do ressarcimento, e inclusive tem como base, como precedente dessa súmula, tem alguns acordos da Superior, em que, no voto, a Câmara Superior diz que não é possível aplicar por analogia as decisões do repetitivo do STJ, para fins de PIS e COFINS, porque aqueles repetitivos do STJ estariam ligados a um caso de IPI. Era só esse comentário que eu queria dizer. Posso aproveitar e fazer outro comentário, então, pegando o gancho no seu Salvador? Eu coloquei na pasta o RESP 1.767.945. E realmente, olhando esse RESP, parece que o STJ entendeu a mesma coisa relacionada ao IPI para o PIS e COFINS. Lendo, eu tive essa impressão, mas eu ainda não amadureci a questão de que me parece que o crédito tratado aqui foi o presumido, né? E mesmo assim, eu sou da sua linha que talvez esse repetitivo esteja conflitando com a súmula. A oportunidade que temos para isso é aproveitar que o pleno vai se reunir em setembro, né? E todos nós podemos fazer algumas sugestões. Então, enfim, olhando o repetitivo, eu realmente tenho dúvida se a análise é voltada ao crédito presumido de PIS e COFINS, nesse RESP 1 milhão final 945, ou se é para todo o crédito de PIS e COFINS. E entendo também que não tem essa divisão na exposição do repetitivo, de que, olha, até a entrada do pedido não tem, mas depois não entendi também essa questão nele. E aí eu fico com o seguinte dilema. Eu não tenho como aplicar um repetitivo, ainda que com base no 62, eu tenho uma súmula expressa em outro sentido, né? A questão correta é propor, talvez, uma reanálise da súmula, se for o caso, o que eu não acho que é ainda, porque tem que refletir mais a respeito desse recurso do STJ. Concordo, né? Então, o caminho que temos é esse, né? Então, quando eu digo que por falta de fundamento legal, eu quero dizer primordialmente a Lei 10.833. Primordialmente é isso. A 10.833, artigos 13 e 15, né? E, para mim, então, quando a gente está com duas questões que aparentemente, tá? Não estou dizendo que são controvertidas, mas no mesmo raciocínio que você chegou, eu cheguei também. Em relação especificamente a esse que trata de PIS e COFINS do STJ. Né? Porque só pela tese do STJ já fica na dúvida, porque a ementa fala em crédito presumido e a tese não fala nada. A tese é o termo inicial da correção monetária de ressarcimento do crédito setorial excedente do tributo, sujeito ao regime não cumulativo, ocorre somente após o esquadro do prazo de 360 dias. Então, veja, ele começou restringindo na ementa, quando veio na tese, qualquer agora tributo não cumulativo cabe aqui. É esse o problema, é essa interpretação do repetitivo que para mim ainda está pendente. Mas mesmo que a gente chegue à conclusão de que ele realmente se refere ao aproveitamento aproveitamento de uma correção após o pedido, enfim, 360 dias depois, ainda assim eu acho que enquanto a súmula não for revista, se for o caso de revisão, não estou afirmando que nós não temos como aplicar esse repetitivo. Porque o 62, ele fala que nós somos vinculados a repetitivo, mas ele fala também que nós somos vinculados às súmulas. E eu acho que uma escala disso é primeiro a lei. Então, 13 e 14, para mim, são os mais coerentes com a súmula também. Né? E eu acho que entre repetitivo e a súmula, a gente teria que ficar com súmula.
né? Não, eu concordo com você, Semínios, até porque assim, a emenda do repetitivo gera confusão, porque ele fala de PIS/COFINS, né, de crédito presumido de PIS/COFINS, no início da emenda. Ele usa como base nisso aquele outro julgado do STJ de IPI, né, de crédito presumido de IPI. Por isso que eu fiquei na dúvida, no meu caso, em relação ao conflito do repetitivo com a súmula. Me parece que a súmula do CARF ela é mais específica para PIS/COFINS. Ela fala, para PIS/COFINS, ressarcimento de PIS/COFINS não tem correção. Eu acho muito difícil a gente superar a súmula do CARF. Era esses os comentários que eu queria fazer, até porque o repetitivo para mim não está claro. Se para crédito básico de PIS/COFINS também é aplicado, enfim, ficou muito confuso. Assim, Para mim também não está claro. Então, não posso afirmar com veemência de que a súmula está contraditória, mas, enfim, eu deixei esse RESP na pasta, junto com o voto, para a gente analisar e refletir mais todos, né? É realmente uma situação delicada, né? No meu entendimento, se fosse claro que o RESP determina, eu acho que a gente deveria seguir o RESP, porque ele é vinculante e é judicial e pode, né, tornar uma súmula ultrapassada, que haveria o CARF depois retirar ou, né, atualizar a súmula, mas a questão é bem... tem vários nuances, vários detalhes. Sim? Só outra matéria de fato, para a própria relatora, juntar na faixa do processo, essa matéria foi analisada pela terceira turma e o acordo 34.01.008.371 da terceira sessão de julgamento da quarta Câmara, agora no dia 21 de outubro, analisou justamente a questão do RESP dessa matéria, né? Então ele até fala, conforme decidido o RESP, né, realizado sob requisito recurso efetivo, é devida a correção metálica um ressarcimento de crédito escritural excedente do tributo sujeito a não cumulativo. E aí, mais na frente, ele fala, a súmula do CARF 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS, não cumulativas, não incide a correção monetária ou juros, apenas enquanto não for configurada a resistência legítima por parte do fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido, então, assim, essa matéria, o CARF já analisou, já existe um acordo que foi superada a interpretação, superando a súmula 125, porque reconheceu-se que realmente é um caso, é só se analisar o caso, se a relatora, se for um caso pedir vista e analisar mais detidamente, vai ver que é o caso de um recurso repetitivo que se aplica. Tanto é que o próprio CARF já analisou, em outra Câmara, agora recentemente, essa matéria. Obrigada, doutor. Eu já adianto que eu vou pedir vista. Se algum outro colega tiver a mesma dúvida, a gente pode fazer uma vista coletiva ou os demais votam e eu vou pedir vista. Eu quero dar uma olhada com mais calma. Na verdade, analisando essa questão, eu fiz essa diferença que o doutor acabou de falar. Quando você faz o pedido, você não tem nenhuma pretensão resistida, não tem um obstáculo do fisco, então não tem correção. E é o que diz o artigo 13 e 15 da Lei 10.833. A divergência aqui é quando passa a ter o obstáculo, né? Passa a ter a dificuldade gerada pelo próprio fisco. Então ela pode demorar 10 anos e não tem correção nenhuma. Seria que nos últimos 10 anos foi alta e agora está baixa, mas foi alta. Lá em 2014, 2015. Enfim, mas eu acho que a súmula ainda não... Eu não consigo concordar. Vou ler esse acordo que o doutor falou, da quarta turma, da primeira turma da quarta Câmara, mas eu acho que, no caso aqui, a súmula 125 ainda é aplicada. Claro que a reflexão vai ser salutar para a gente entender melhor essa questão da súmula, qual é o limite da sua aplicação, porque ela me parece um tanto quanto genérica, que abarcaria, inclusive, em caso de obstáculo imposto pelo fisco. Sim. Então, o senhor vai votar, doutor Salvador? Ou vai pedir vista? Eu acompanharia a Semínios aqui. O senhor vota esse? Sim. Muito obrigada. Doutor Josadão? A senhora está sem microfone, doutor. O Ari e o Marcelo não votaram. O Ari e o Marcelo... Não votou, eu não votei. O Ari e o Marcelo... Não, ninguém votou? Desculpa. Ninguém votou. Eu estou empolgada aqui com a matéria já, desculpe. Nós não iniciamos... Eu vou acompanhar a doutora Semínios. Nós iniciamos a votação. Os fundamentos dela, que é súmula, que temos que seguir, e a própria lei veda expressamente. Então, não tem como
votar diferente, acompanha a relatora. Desculpe, doutor José Adão, eu me enganei, nós não estamos ainda na votação. Ah, não? Ainda não, me desculpe, foi equívoco meu. Podemos iniciar ou alguém quer fazer mais alguma? Só lembrando que eu pretendo pedir vista, eu quero dar uma olhada nesse assunto. Doutora Ari? Só queria fazer uma observação, eu concordo com a relatora, concordo com os colegas. É o seguinte, se nós formos seguir o repetitivo à risca, só pode ser para crédito presumido, e não para crédito básico, porque o repetitivo é expressamente para crédito presumido. Então, a gente teria que aplicar a súmula, porque no caso não é crédito presumido, é crédito básico. Partindo dessa premissa, eu concordo com a relatora, acompanho a relatora. Exatamente, perfeito, doutor. Obrigada. Eu acho até que no repetitivo ele fala claramente que não se aplica crédito escritural. Ele deixa bem claro. É isso mesmo, doutor. Ele fala no repetitivo isso. E o crédito do PIS e COFINS é escritural. Não, eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu também acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão, agora sim, por favor. Com a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Obrigada. Bom, eu ainda gostaria de ler com mais calma e eu vou pedir vista. E se o patrono puder até repetir o número do acórdão do CARF que ele mencionou? Foi 3401? Ele colocou aqui no chat, é o 3401-008-371. Então, encerramos por hora esse julgamento, suspendemos, né, em vista da vista que eu solicito. Agradeço aqui a presença do patrono. O senhor está sem microfone? Agradeço aqui a sua presença e, por hora, encerramos esse julgamento. Bom trabalho. Okay. Obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Bom, colegas, com isso encerramos a parte dos processos da doutora Semiramis, porque o 2 foi retirado de pauta. Os restantes são todos da mesma recorrente, que vieram da sessão passada, não são todos iguais, são 3 grupos. Minha pergunta é se vocês querem um pequeno intervalo para continuarmos. Eu gostaria de... É só isso que falta? É só essa empresa que falta? Hoje é só. Bom. Não, é uma empresa. Ufa. 2 processos, eu acho. Mas não sei se vai ser tão simples, depende de como a gente entender. Não, mas se é só uma empresa... É mais simples, é verdade. Então, eu peço o apoio para suspender a gravação, por favor. Gravação encerrada.